Boa noite, prezada Igreja de Jesus Cristo. Deus nos concede esta oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui reunidos como Igreja de Cristo para estudarmos um pouco mais dos assuntos concernentes à Sua palavra. E nós estamos aqui também com esse propósito de pregar o Evangelho, levar a boa nova, a boa notícia, porque foi para isto que o Filho de Deus se manifestou. E nós temos este privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E nós estamos fazendo uma série de estudos sobre oração. E nós sabemos que é a maior ferramenta que nós temos e o meio mais fácil de chegarmos diante do trono de Deus. Então, a oração é um meio que nos conecta diante com nosso Pai. Espiritualmente, nós estamos ligados pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, e esse nosso Deus que não habita em templo feito por mãos de homens. Então, nós vamos continuar o estudo sobre oração, e desta feita falando sobre a oração de Salomão. Nós não poderíamos deixar, estamos falando sobre as orações no Antigo Testamento, já falamos sobre oração no Novo Testamento, e agora nós não poderíamos deixar de mencionar. E a palavra de Deus sempre nos aconselha disso. Nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. Então, nós não podemos ficar à mercê das coisas que Deus nos dá e nós vamos ficar esperando acontecer. Não, nós vamos diante do trono de Deus e ali nós colocamos a nossa firmeza, nós estamos firmados ali no Senhor e Ele nos guarda, nos protege e nos confia para que nós possamos estar continuamente no trono dele, né? Deixa eu ver aqui. E hoje, então, nós vamos ver como Salomão falou com Deus. Eu queria que os irmãos mostrassem alguma coisa sobre o som, se está tudo direitinho aqui. Não, deixa eu ver aqui, ó. Aqui no YouTube, o som não estava fechado. É uma coisa aí da eco. As pessoas têm que me avisar, porque aqui eu não fico com fone de ouvido direto, né? Então, porque senão dá retorno. Se vocês não me avisarem, ainda não chegou o meu fone de ouvido sem fio, né? Bluetooth, porque o que veio estava com problema. E fica muito ruim ficar o tempo todo com aquele fone de ouvido. Então, preciso que os irmãos me orientem, tá? Então, nós vamos entrar direto nesse assunto, que é a oração de Salomão, e é uma oração muito bonita, e eu te pergunto, Deus ouviu? Ouviu. Deus ouviu a oração de Salomão. E agora eu te pergunto, quem abandonou quem? Deus abandonou Salomão ou Salomão que abandonou Deus? Não adianta você fazer uma festa bonita para Deus, uma oração bonita para Deus. Não adianta você fazer tudo isso para Deus e depois você vai acabar se perdendo com todo esse trajeto que Deus colocou aí na sua vida e você vai se sentir prejudicada. Você vai dizer, mas Deus, como é que as coisas estão acontecendo? É porque nós, a maioria das vezes, é que abandonamos Deus. E isso aconteceu com Salomão. Então, nós vamos entrar aqui na outra sala para nós continuarmos o estudo. Só um momentinho.
Assim, estamos na nossa sala para fazermos esse estudo da oração de Salomão. Eu não peguei o início do capítulo, porque senão ficaria muito grande. Então, os irmãos me perdoem que hoje nós vamos ler quase o capítulo todo, mas dentro da oração, porque não cabe muito comentário, é só nós entendermos a oração que Salomão dirigiu a Deus na consagração do templo. O povo estava numa alegria, numa euforia, foi um banquete enorme. Então, nós vamos ver esse tempo. Então, dá licença, eu vou pegar aqui minha cadeirinha, vou sentar aqui, porque senão eu vou ficar cansado. Esse tempo todo aqui sentado, né? Vamos ver aqui. Eu não cheguei nem a pegar o fone de ouvido para ouvir o som, né? O som acho que está saindo legal, né? Os irmãos estão acompanhando direitinho? Deixa eu ver aqui a parte do som e da imagem, né, que são várias plataformas que eu estou transmitindo e fica muito difícil acompanhar todas elas, né? Mas acho que está tudo legal. O povo do... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá tudo tranquilo. Então, vamos continuar com o nosso trabalho. Ficar aqui para o lado de cá, acho que fica melhor. Então, nós vamos ver. Aqui já está no final. Deixa eu voltar aqui para o início. Vamos voltar. Aqui, ó. Do versículo 1 a 10 de 1 Reis 8, fala: Deus se manifesta no templo. Toda aquela festa, o poder de Deus desce, chamava de Shekinah, descida de Deus no Santo dos Santos. Foi consumido o sacrifício lá que fizeram, foi aceito, tá? Então, isso aí eu já pulei. E depois, no 14, vem o discurso de Salomão ao povo, ele convocando o povo, falando da alegria deles de estar construindo aquele templo para o Senhor. E o que nós queremos entrar aqui na oração, que é o versículo 22 em diante, que nós vamos ver agora. Oração de Salomão e dedicação ao templo. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Logo depois, Salomão prostrou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos em direção aos céus e orou. Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti. Já nos mais altos céus, nem cá embaixo, sobre a terra, tu que preservas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Então ele sabia que não existia outro Deus, e que Deus não é homem para mentir, que a aliança de Deus foi, continua e será sempre com o seu povo. Não existe outro Deus, nem acima nos céus, nem embaixo na terra.
porque o Senhor mantém, o Senhor preserva a tua aliança de amor. Olha aqui, aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Salomão estava muito consciente de quem era Deus. O versículo 24, ele diz: cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havia firmado, e o que disse com a tua boca, realizaste neste dia com tua mão. Então, Salomão sabia que existia um só Deus, e que esse Deus não negava a aliança de amor que ele fez com o povo dele. Cumpriste. Deus sempre cumpre as promessas dele, como Jesus disse: eu voltarei, fazer isto em memória de mim até que eu volte. Ele está voltando. Deus sempre cumpre a palavra dele. 25. E agora, ó Senhor Deus de Israel, mantém a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao declarar, abre parênteses, aspas, né? Jamais te falará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. Então, Deus prometendo ao rei Davi que não iria faltar. E isso depois tem outro texto que a gente pode ver, eu já falei isso em 1 Reis 11, de 1 a 11, como Deus fala para Davi, né? Que ele iria preservar os reis enquanto Davi estaria vivo. Porque ele esperou o rei Davi morrer para tirar Salomão do trono. Porque ele já era para ter saído do trono há muito tempo. Porque Deus prometeu que diante de ti, rei Davi, este reino será eterno, eterno enquanto durasse Davi. Os filhos dele, que os filhos deles cumprissem o que está escrito aqui, ó, no versículo 25, ó. Contudo, que os teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. E o que aconteceu com o rei Salomão? O que aconteceu com o filho do rei Salomão? O Roboão. Aconteceu pior. Então, Deus esperou o rei Davi morrer para cumprir a promessa dele. Enquanto o rei Davi estivesse vivo, do reino dos filhos dele não faltaria ninguém. Mas quando o rei Davi morreu, ele acabou com Salomão, que já queria criar a nova ordem mundial dele, já daquela época, antes de Jesus vir, né? Há 3.000 anos. Deus dividiu o reino de Israel em norte e sul e acabou com a brincadeira, com a farra de Salomão. Isso aí que a gente vê esta oração com muita tristeza. E assim muitas pessoas são diante de Deus. Conhece o evangelho, veste aquela alegria, veste aquela seriedade, tem lutas, tem batalhas, sofre perseguições, mas não desanima. Esse é o povo de Deus verdadeiro, é o povo que a gente quer ver progredindo aqui. Mas Salomão foi um péssimo exemplo para o mundo até hoje. Olha como que ele fez tudo bonitinho, tudo direitinho, mas não perseverou, e a palavra de Deus é muito clara. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é? O 26 diz aqui: agora, pois, Deus de Israel,
que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Vamos lá para o 27. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com seres humanos? Os céus mesmo, os mais longínquos, não podem circunscrever-te. Incomparavelmente, menos esta casa que construí. Então, nós vamos ver no Novo Testamento que o próprio Jesus diz que ele é o templo e que Deus não habita em templo feito por mãos de homem, assim os discípulos e apóstolos vieram confirmar isso. Então, Salomão foi aquele plano que deu errado, mas Deus já tinha o plano do filho dele preparado. E tanto é que depois que Jesus veio, Deus não permitiu que fosse reconstruído o templo de Salomão. O templo é de Salomão, não é de Deus. Tá? Ainda assim, inclina teus ouvidos à oração e à súplica do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Yahvé, Senhor, meu Deus. Atenta para o clamor e a prece que o teu servo faz hoje na tua presença. Olha como ele humilde diante de Deus, se considerando servo, né, de Deus. Olha que oração que ele clama a Deus. Que os teus olhos estejam observando dia e noite esse templo, contemplando este lugar do qual afirmaste: meu nome estará presente lá. Ouve, portanto, o rogo que o teu servo fizer, voltado na direção deste lugar. Ouve desde os mais altos céus, lugar da tua perene habitação, o clamor do teu servo e de Israel, o teu povo, sempre que orarem. Aqui, ó, mostrando aqui a oração. Sempre que orarem, voltados para este lugar. E quando ouvires, conceda-lhes o perdão. Conceda-lhes o perdão. 31. Se alguém pecar contra seu próximo e este pronunciar sobre ele um juramento, e lhe foi exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve então do céu, opera e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre sua cabeça sua própria atitude maldosa, e inocenta o justo, retribuindo-lhe de acordo com a sua justiça. Quando Israel, o teu povo, for vencido diante do inimigo, por haver pecado contra ti, se ele se converter, louvar teu nome e orar e suplicar, aqui de novo, olha, orar e suplicar a ti neste tempo, escuta do céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduze a terra que deste a seus pais. Olha que interessante quando ele diz aqui, ó, o 32, ouve então do céu, opera e julga o teu servo, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça a sua própria atitude maldosa, inocente o justo, retribuindo-lhe de acordo com a sua justiça. Isso que é justiça. 33, quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo, vai ser vencido diante do inimigo porque por ter pecado contra ti. Então, irmão, onde que estão aí as nossas derrotas?
para os nossos inimigos? Onde estão as nossas derrotas para os nossos inimigos? Ele escreve aqui, ele sabe disso. Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo por haver pecado contra ti. Porque eu falo, como é que pode Deus abençoar essa nação? O Brasil é uma nação que vive cheia de idolatria, de corrupção, de brigas, de guerras, de imoralidade. Quanta imoralidade! Você vê por todos os lados, na internet, nos sites, mesmo no dia a dia, nos locais de trabalho. Você chega a ficar perplexo. As pessoas não têm mais respeito a Deus e muito menos ao próximo. Então aí o Brasil perde. O Brasil perde. Israel perde para o inimigo. Por quê? Por haver pecado contra Deus. Não tem como suportar essa idolatria que está aqui no Brasil para todo lado. Pessoas ignorantes quanto às coisas de Deus, adorando qualquer coisa que aparece na frente, qualquer oportunidade, é isso, aquilo, e sai adorando. O que, infelizmente, veio Salomão a fazer. Mas ele teve consciência da verdade. Ele conheceu o Deus verdadeiro, mas não perseverou. Oração bonita, né? Festa bonita, o templo bonito, mas não perseverou no Senhor. E Deus ouviu a oração de Salomão, porque quando ele falou isso, o juízo de Deus caiu sobre Salomão. Ele perdeu tudo, destruiu Israel. O povo judeu, mesmo o israelita ortodoxo, tem nojo de Salomão. Salomão foi um desastre. Abandonou Deus. Perseguiu o povo de Deus, cobrava altas taxas de imposto. O 66 famoso, que ele colocava lá no povo de Deus, o número de um homem, o número de Salomão, Apocalipse 13, 17, 16, 17 e 18, fala que é o número de um homem. Que equivale a 23 toneladas de ouro. Isso era o imposto. Por haver pecado contra ti. E se ele se converter, louvar teu nome, orar e suplicar a ti neste tempo, escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduz-o à terra que deste a seus pais. Salomão abandonou, não se arrependeu. Abandonou Deus e não se arrependeu. 35. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, e se eles orarem, olha aqui, ó, se eles orarem, aqui de novo, contato com Deus, oração, irmão, o tempo todo. Salomão sabia, por isso que eu digo, o maior provérbio que Salomão não escreveu, o maior provérbio que ele deveria ter escrito era este: façam o que eu falo, mas não fazem o que eu faço. Esse seria o maior provérbio da vida de Salomão. Ele ficou tão burro no final que nem isso ele soube dizer para orientar as pessoas. Façam o que eu falo, está vendo aqui na oração? Mas não façam o que eu faço. Tanto adianta ter tanto conhecimento de Deus?
se não perseverar? Marcos 13:13. Jesus fala isso no sermão profético, citado nos evangelhos, Mateus capítulo 24. Marcos 13:13. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Quantas pessoas começam tão bem, vai crescendo no Evangelho, vai lá, o caso da Universal, fazia um trabalho maravilhoso nos morros, nas favelas, curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando as pessoas. Ele faz, Bispo Macedo, na vaidade dele, que nem Salomão, como eu escrevi 20 anos antes dele construir esse templo, eu escrevi o anticristo mais cedo. Aí, ó, constrói o templo para Satanás aí. Onde, qual parte da Bíblia que Deus mandou construir esse templo? Jesus mandou. Jesus disse, eu sou o templo, eu caí e reerguei o terceiro dia. Eu não habito em templo feito por mão de homens. Nem no passado, o nosso templo. Deus fala lá em Ezequiel 11:17. Onde quer que fores, meu povo judeu, que eu espalhei por toda a face da terra, onde quer que fores, eu serei o seu pequeno santuário. Vem Jesus, disse é o templo. E Apocalipse 21:22. No céu não existe templo. O templo é o Pai, o Eterno, Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aí você fala, e o Espírito Santo? O Espírito Santo sobe com a igreja. Está aqui conosco. E o que tem a Bíblia a ver com religião e templo onde Deus não habita? Nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios 6, várias outras citações, eu estou citando as que é mais fácil de entender. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis? Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Misericórdia, então acorda agora, irmão. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Não vem das obras, isso não é comprado, para que ninguém se vanglorie. É dádiva, é presente de Deus. Então, ele pede que nós servamos a Deus no nosso espírito e no nosso corpo. Nós somos templo de Deus, gente. Que coisa maravilhosa. É um privilégio. E as pessoas querem ser Deus, que nem Salomão, que nem uns idiotas aí, uns loucos aí do mundo, como Deus diz, a sabedoria do mundo é loucura. Aí eles querem dizer que eles são Deus, não é? Então, ele está dizendo, quando esse povo se afastar de ti, e ele pecar, por haver pecado contra ti, e quando o céu fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, olha aqui de novo, ó. Por que não chove? Por eles ter pecado contra ti? E ele pede, se arrependerem dos seus pecados e orarem nesse lugar e louvarem o nome, o teu nome, e se arrependerem dos seus pecados, por teres afligido, ter pecado contra Deus, então ele clama, escuta no céu, perdoa o pecado do teu servo e do teu povo de Israel, tu lhes indicarás o caminho reto que deve seguir. E rega com chuva a terra que deste em herança ao teu povo. Quando eu ouço falar da seca no Nordeste, irmão, ninguém fala idolatria no Nordeste. Vai lá para o interior, para você ver. Lá de Sergipe, quando fui ver aquele negócio, todo mundo sabe a história lá do cangaceiro lá, né? Do assassino lá. Todo mundo sabe.
vai falar da palavra de Deus, pede para o cidadão lá citar um versículo bíblico, um texto da palavra de Deus. Não sabe, idolatria pura, mente cauterizada. Mente cauterizada. No mínimo, o cidadão é religioso. Religioso e não conhecer a palavra de Deus é a mesma coisa que as religiões sempre viveram do engano das pessoas. Não tem uma religião honesta. Se prega, sempre foi assim. Os profetas estão aí, olha a palavra de Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles falando o tempo todo. Eles falavam, ia lá e matavam os profetas, perseguiam os profetas o tempo todo. Por isso nós fazemos um trabalho aqui de amor há 40 anos, pregando essa verdade. Pregando essa verdade. Incomodando o diabo, os seus seguidores, mas nós perseveramos na palavra. Olha aí, a teoria. Tudo isso é muito bonito. O cara da maçonaria, idolatra Salomão, ele conhece essa oração, tem várias orações aí, exaltando Salomão, mas ninguém fala o final da vida dele, a tragédia que foi. Então não adianta você ser religioso, ter templo, construir templo, tudo isso, e falar esse discurso bonito, dizer só apenas da boca para fora. Ele começou bem a vida dele. Vamos dizer, talvez, o que se aproveita da vida de Salomão, 2% do início da vida dele. O Valdeir Ribeiro está lembrando aqui o Padre Cícero, irmão. Que mentira isso, que mentira. Que mentira desse homem. Como esse homem já levou multidões para o inferno, esse maçom Padre Cícero. Maçom? Todos são, irmão. Todos. Vai lá ver as homenagens que a maçonaria faz a ele. É para tirar as pessoas do caminho de Deus e levar para o caminho do inferno. Então, por terem eles pecado, então ele escuta do céu, Senhor, perdoa o pecado do teu servo e do teu povo de Israel, tu lhes indicarás o caminho. Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos lá para o 37. Quando a terra sofrer fome, a peste, a ferrugem, o mofo, o ataque dos gafanhotos peregrinos e das lagartas devastadoras, ou ainda quando os inimigos saírem das suas cidades, sitiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Falando aqui de praga ou epidemia, no nosso tempo, ele está falando aqui, pedindo Deus, ouve. Quando o povo estiver lá, ó, sofrendo derrotas, cheio de praga e epidemia, quanto a terra sofrer fome, a peste aqui, ó, que está muito na moda, mostrar aqui para as pessoas, né? O coronavírus, que o povo acordou um pouco, quando a terra sofrer a fome, a peste, a ferrugem, o mofo, o ataque dos gafanhotos peregrinos e das lagartas devastadoras, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, e quando em meio a qualquer praga ou epidemia, o que Salomão pede a Deus? Uma palavra de oração ou prece, por misericórdia, for levada a ti, por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada pessoa sofrendo com suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste tempo, ouve dos altos céus o espaço da tua habitação, perdoa e age, retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces o seu coração, és o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. Olha o que Salomão diz aqui, ó. Tu és o único que conhece
conhece completamente as intenções do coração de todos. Eu fico pensando, o que é que Salomão fez com esse Deus? Desprezou, abandonou. Pegou toda aquela sujeira de Astarote, Bafomete, Moloque, aqueles demônios todos, e foi adorar e construir templos para eles. Assim um povo te amará com temor respeitoso durante todo o tempo em que viver sobre a terra, que deste aos nossos pais desde o passado. Aí vai Deus e perdoa. Quantas vezes Deus já perdoou esse povo de Israel? Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vezes os profetas falaram, chamaram a atenção desse povo, que até hoje não atenta para as palavras de Deus, dos profetas. Tem lá um Talmud com milhares de leis que ninguém consegue cumprir, nunca cumpriram. 1000 mandamentos, nunca vi ninguém pronunciar os 1000 mandamentos do Talmud. Porque ninguém sabe, ninguém cumpre. Estão lá. E Jesus, o Messias profetizado, com mais de 300 profecias sobre Jesus. Uma das profecias está lá, Zacarias 12:10. Nessa tão grande tribulação que eles vão passar agora, 144 mil judeus serão decapitados. Eles vão reconhecer o Jesus Cristo Messias, a quem eles transpassaram. Profecia cumprir agora. Escrita lá pelo mesmo Zacarias, que profetizou quando Jesus iria entrar na semana da Páscoa, montado num jumentinho, que ele seria sacrificado. Tudo isso aconteceu. E não vai acontecer? Agora. Porque eles não têm condições de pisar na Nova Jerusalém. Porque esse é o mesmo Deus, é o único que conhece plenamente as intenções do coração de todos. Assim um povo te amará com temor respeitoso durante todo o tempo em que viver sobre a terra, desde os pais, desde o passado. Ele foi o primeiro a desobedecer. Também quanto ao estrangeiro, que não pertence à linhagem de Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, esse povo, que antigamente eu achava que salvo era só o povo judeu, né? E até hoje ainda tem uns idiotas que pensam isso, né? Então, Jesus está lá, e na palavra de Deus mostra, João capítulo 1, em Atos dos Apóstolos, Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto, principalmente os gentios, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Assim também o povo te amará, com temor durante todo o tempo, aqui, ó, durante todo o tempo. Salomão teve isso por um período muito curto. Te amará, assim o povo te amará, com temor e respeito. Aquele desde o passado, não é? Está aqui. Também os estrangeiros, né, quando vierem invocar o teu nome, porque eis que ouvirão falar do teu magnífico nome, da tua boa e poderosa mão e do teu braço forte, quando este povo vier e orar voltado para este templo aqui, ó. Quando o povo vier e orar. Salomão sabia de tudo, tudo direitinho, como é que tinha que fazer, sabia de tudo. Tá bem? Viu? Sabia de tudo. Vier e orar.
Aqui, ó. Vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus, espaço da tua habitação, e atende às súplicas do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra sejam esclarecidos quanto ao teu nome, e passam a te amar e temer como procede Israel, o teu povo, e saibam eles que o templo que edifiquei traz o teu nome. Cara, isso, meu Deus, eu não consigo acreditar que esse homem sabia tudo, toda a verdade sobre Deus. E o cara abandonou Deus por causa das prostitutas de Salomão, suas prostitutas, seus demônios. Eu já falei para os irmãos. Quantas dessas já mandaram para destruir a minha vida? Quantas? Recentemente fiquei sabendo de mais uma. As pessoas que não têm a mínima vergonha, decência, compostura ou moral para se portarem nos seus locais de trabalho, como se fossem prostíbulos. Como está no protocolo dos idiotas de Salomão, os fins justificam os meios. E aí você lembra lá de Eclesiastes 7:26, que Deus fez ele falar da boca dele. Encontrei uma coisa pior do que a morte, a mulher. A mulher prostituta, não é a serva de Deus. A igreja prostituta de Salomão, para cada prostituta dele, ele criava uma religião, como nós temos tantas aí na televisão hoje, na internet, em todos os bairros. Seguindo esse miserável, esse homem que desgraçou a face da terra, esse Salomão, está lá sentado no trono do grau 33 da entidade que serve a Satanás, maçonaria. O que tem que se orgulhar e servir um bandido desse? Olha quanta coisa bonita que ele conheceu e falou e não viveu. E o sistema religioso está cheio lá de prostitutas de Salomão, desses boiolas de Salomão lá, que não servem a Deus. Estão lá. Esperando o quê? Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Jesus é o templo, ele caiu, reergueu o terceiro dia, e Jesus bateu logo de frente. Salomão está aqui, quem é maior que o templo está aqui, quem é maior que Salomão? Jesus Cristo. E ele é o templo. E ele profetizou que o templo de Salomão não ficaria pedra sobre pedra, que cairia. Assassinaram Jesus no ano 33 e no ano 70. As duas bestas, os judeus da sociedade secreta e o do sistema religioso romano, reino dividido, brigaram entre si. Foram os amiguinhos que trabalharam junto para matar Jesus, não é? A sociedade secreta manipulando os romanos, e depois os romanos viraram contra os judeus. Vai ser assim agora, na Terceira Guerra Mundial, no Armagedon. As duas bestas, um reino dividido, não prosperará. Maçonaria inglesa e francesa, a Terceira Guerra Mundial, está lá em Daniel, capítulo 2, da estátua de Nabucodonosor, no final, o barro e o ferro, não combinam, um reino dividido. E vem Jesus, esmiuça esse barro, esse ferro. Como foi esmiuçado o reino de Salomão. Virou cinza e enxofre o reino de Salomão. Se o seu povo sair à guerra contra seus inimigos pelo caminho que o enviar e ele orar. Vem de novo aqui, tá vendo? Fala o tempo todo em oração. Orar quem? Astarote, a Baal?
Não, ele está falando do Deus verdadeiro e orar voltada para a cidade que escolheste, para o templo que construí em homenagem ao teu nome. Escuta nos altos céus a sua prece e sua súplica e atende a sua causa. Quando esse povo estiver sob a ação dos inimigos, quando tiverem, vou botar aqui, o povo, quando o teu povo sair à guerra contra seus inimigos, tá? Aqui, quando o teu povo for para a guerra, para a luta, aí só ouve lá do céu a oração deles, tá? Escuta dos altos céus a sua prece. Prece é oração, né? A sua súplica. Atende a oração desse povo quando ele for lutar lá contra seus inimigos, tá? Ouve. Quando tiverem pecado contra ti, não há ser humano algum que não peque. E fiques irado com a atitude deles e os entregue à mão de seu inimigo. Se tiver em pecado, o que vai? Deus vai ficar irado e vai entregar na mão dos inimigos, que os detenha e os leves como escravo para a sua terra, esteja distante ou próxima. Tá vendo? Vocês pecam, aí vai ficar escravo. Quantas vezes Israel foi escravo? 400 anos lá no Egito, 40 anos na Babilônia. E Deus querendo educar esse povo e não aprendia. 47. E se na terra onde forem levados cativos, reconhecerem os seus erros, olha aqui, reconhecerem os seus erros e se converterem em meio à terra do seu cativeiro e te confessarem, pecamos, nos desviamos e agimos com maldade. Fazer isso aqui. E quando o povo... É o tempo todo, rapaz. E quando que Salomão se arrependeu? Quando que ele voltou para Deus? O próprio Deus advertiu ele 2 vezes, 1 Reis 11, de 1 a 11. Os próprios satanistas declarados Illuminati consideram Salomão o primeiro Illuminati. Todo mundo procurando Illuminati, aí em todo lugar, doutor Pedrosa vai e acha na Bíblia. Foi Salomão. Todo mundo procurando, não sei o que, a Bíblia tem tudo, irmão. É só Deus te dar iluminação, sabedoria para você entender a palavra de Deus, tem tudo. Todo mundo aí procurando maçonaria, não sei o que, fala, olha, está aqui, na palavra, tudo isso, é Salomão, maçonaria Salomão e suas prostitutas. Que ele diz em Eclesiastes 7, 26, encontrei uma coisa pior do que a morte, a mulher, cujo coração são laços e redes, cujos braços são ataduras. Faz o homem ficar que nem uma múmia ali. Quem for bom diante de Deus escapará das prostitutas de Salomão. Olha quantos livramentos que Deus me deu, um montão assim, até hoje. Recentemente fiquei sabendo de uma. E foi para cima de outro homem casado, de outro homem casado, de outro casado, por causa para dinheiro, ganhar lugar no serviço. Foi se prostituindo e vendendo. Desmanchando lares, casamentos. Mas é prostituta lá? Não, médica, irmão. Médica. É feia, não bonita. E assim que eles vão criando essas pessoas, coitadas. E o final disso é inferno. O final disso é inferno, irmão. Inferno, inferno. E quem está fazendo isso? Os caras que estão lá dentro, com Salomão, com Lúcifer, Satanás. Aí, pecamos e nos desviamos e agimos com maldade. É assim que eles fazem.
E se buscarem a ti de todo o coração, de toda a alma, na terra, seus inimigos que o detenham levado como escravo e orarem, olha aqui, sempre a palavra, estou dizendo que nós estamos falando de oração. Salomão sabia, tem que orar ao Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A ti voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para que a cidade que escolheste para o templo que edifica o teu nome, e só pedindo, mas toda vez que o povo pecar, que o povo matar, que o povo roubar, que o povo prostituir, que o povo do Egito, que eles orarem, o Senhor esteja preparado para perdoá-los. Quando tiver seca, fome, problema, dificuldade, quando o povo orar, o Senhor ouve. E a honra a Deus, e a glorificação a Deus, e a adoração ao Deus verdadeiro, fica onde? É só pedir para Deus perdoar? Ele esquece que lá no passado, quando Moisés escreveu, quando o meu povo se arrepender dos seus pecados, se humilhar, se curvar diante de mim, eu o ouvirei do céu e sararei a sua terra. O que nós temos que fazer para o Brasil? Orar, pedir a Deus, para dar coração quebrantado e meter o pau nessa idolatria que está aí, nessa promiscuidade que está aqui no Brasil, gente. E como é que pode ter bênção de Deus? Só o diabo que prospera. É corrupção. Agora vamos pedir para Deus ouvir a oração desse povo que eu estou falando. Orem vocês aqui, irmãos, que eu sei que vocês são servos de Deus. São homens, são mulheres separadas do mundo. Santo significa separado do mundo. Porque Deus ouve vocês. E ele responde. Por isso esse país não está melhor. Se fosse depender desses corruptos, dessas prostitutas, ladrões, desses religiosos aí, o Brasil estava no inferno já, 100% no inferno. É porque aqui ainda existe a Igreja de Cristo. Em breve ele virá buscar. Logo, logo isso vai virar a grande tribulação. É só o Espírito Santo sair com a igreja. O único que detém o inimigo aqui. E o Espírito Santo está onde? Está dentro de mim, está dentro de você. É o único que detém essa tragédia mundial que vai acontecer. Grande tribulação, a provação maior. Então ele sempre fala, e se buscarem a ti de todo o coração e de toda a alma, exatamente como Jesus falou. Como é que se ama a Deus? Os 2 mandamentos, o primeiro mandamento, no Antigo Testamento, Deus deixou com Moisés 10. Aí veio o Novo Testamento. O Talmud tinha 1000 mandamentos, né? Aí veio Jesus, deixou 2. São os 2 maiores. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu conhecimento. Deus não pede 99% da sua alma, 99% do seu coração, 99% do seu conhecimento. Deus quer 100% do seu coração, da sua alma e do seu conhecimento. Quando você cumprir esse primeiro mandamento, vai ficar fácil cumprir o segundo. E amarás o próximo como a ti mesmo. Porque quem não ama a Deus? Olha a tragédia que está aí, que esses políticos fazem só leis que nem Salomão fazia, que nem Roboão, para perseguir o povo que trabalha. Olha, os comunistas têm ódio da classe média, porque é a classe que trabalha, que paga imposto, que é um povo honesto. Os extremos da sociedade não pagam imposto, não fazem nada, estão todos no oba-oba.
Eles dizem que a desgraça do mundo é a classe média. É o único povo honesto que trabalha, que paga seu imposto. Mas na terra dos seus inimigos, se eles venham sendo levados como escravo, estão lá como escravo, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais para a cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei em teu nome, olha lá para o templo de Salomão, agora você ora que vão resolver seus problemas. Era assim no passado. Hoje, Jesus rasgou o véu do templo. Onde você estiver, em qualquer lugar, você fala com Deus em nome de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O resto é fake news, é mentira, é conversa fiada, é engano. 49, escuta dos altos céus, onde resides, a sua oração e a sua súplica, defende a causa do seu povo. Meu irmão, desde que Jesus veio, rasgou o véu do templo, ficou o Espírito Santo conosco. Deus não reside lá no céu, ele reside dentro de você. Isso era do passado, de Salomão orando, reside lá nos céus. Jesus veio e rasgou o templo. Deus reside aqui na terra, dentro de você. Ele só não habita em templo feito por mãos de homens. Ele habita em você, que foi feito à imagem e semelhança dele, para ser templo do Espírito Santo. Isso aqui, essa oração de Salomão aqui já está ultrapassada. Isso é do passado. Escuta e toda a oração dele é lá voltada para o templo, que era assim no passado. No passado era assim. Mas Jesus veio, rasgou o véu do templo, acabou com isso. Só o sacerdote que falava com o Pai uma vez por ano. Vamos lá, 50. Perdoa a tua gente os pecados cometidos contra ti. Ele só pede para perdoar o pecado desse povo lá, contra ti. E todas as revoltas e transgressões que tiverem praticado contra a tua pessoa. Olha, só pedindo Deus. E não fala para o povo para honrar e glorificar a Deus e seguir a Deus. Só pedindo só para Deus perdoar os pecados. Perdoar o pecado disso, perdoar o pecado disso, perdoar o pecado disso. Só pede para perdoar. Vai lá no templo, com todo mundo que vier aqui no templo está perdoado. Põe o seu dízimo, põe seu dinheiro aqui, o seu tempo, sacrifica. Então, perdoa todo mundo. E olha o privilégio que Deus nos deu de mandar o Filho dele como único sacrifício. Olha aqui, só pede para perdoar. Faz-os encontrar graça diante de seus dominadores, de modo que recebam deles a necessária misericórdia. Mas não fala em servir a Deus. 51, porquanto são o teu povo, a tua herança, são o que fizeste sair do Egito, daquela fornalha de fundição. Essa é a oração de Salomão. E o povo até hoje acredita nisso, né? Não acredita que Jesus é o Messias, que Deus está aqui na terra, que desceu no dia de Pentecostes o Espírito Santo e ficou aqui na terra quando Jesus disse: deixarei convosco o Consolador. As pessoas não acreditam mais nisso. Aqui ainda tem a conclusão da oração dele, a dedicação do templo. Eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito grande. Eu vou deixar aqui sobre para a gente continuar no outro dia. Mas está vendo? É muito bonito a teoria. Muito bonito isso que Salomão falou. E a prática? O que ele praticou? Está aí, gente. Não dá. Não dá. E está lá. A maçonaria põe Salomão como modelo de vida. Salomão lá, como um modelo que está ali para agradar todo mundo, não é? Está ali para agradar todo mundo. Salomão, um péssimo exemplo na palavra de Deus, está ali Salomão. Que coisa! Então as pessoas têm que ter noção do que é a palavra de Deus, gente.
Que é isso? O que a gente vai reter disso aqui de Salomão? Só um exemplo, o péssimo exemplo dele. Teve tudo para fazer, glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. O que ele fez em tudo isso? Poxa, só destruição, só destruição. Então, eu vou pedir os irmãos que quiserem entrar aqui agora, só para a gente fazer um debate rápido, saber o que extrair daí de Salomão, que a gente tem que aprender dessa oração linda, bonita que ele fez. E qual é a prática? Nem ele obedeceu isso, nem o povo judeu. Nem ele, nem o povo judeu até hoje não obedeceu isso. De que valeu isso tudo? Para nós hoje como exemplo. Para nós sabermos que isso tudo não procede de Deus, gente. Isso não procede de Deus. O que eles fazem hoje. Salomão é um péssimo exemplo. Assim, o povo te amará com temor respeitoso durante todo o tempo em que viver sobre a terra que deste aos nossos pais desde o passado. Como é que o povo judeu tem vivido? De lá para cá, olha o que os profetas escreveram. Eles matavam os profetas, Isaías, Jeremias. Isaías foi cerrado ao meio, irmão. A tortura que foi com o profeta Isaías. O que fazer com esse povo? É muito difícil. Então, uma oração na teoria é muito bom. Mas cadê a prática? Cadê a prática de Salomão? Zero. Fez tudo na teoria. E Salomão não seguiu a Deus e nem os outros, o povo de Israel, foram todo perdendo. Deus dividiu o reino de Israel em norte e sul. O norte, as 10 tribos, se dispersaram aí que o mundo todo nem hoje sabe qual é a origem judaica. E a do sul ficaram as 2 tribos. Onde vem Jesus, o leão da tribo de Judá. Que Deus tenha misericórdia desse mundo, gente. As pessoas não têm coragem de desfazer as obras do diabo. Como é que Deus pode abençoar a vida dessa nação, gente? Todo mundo perdido, que nem o povo de Israel lá. Construíram o templo, pronto. Agora tem o céu está aqui na terra, agora a gente pode pecar, fazer tudo, a gente vai lá e é tudo perdoado. Não tem problema mais. Nós fazemos nossos pecados, está aí a oração bonita de Salomão, pedindo para Deus perdoar tudo. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, amanhã, eu não sei se eu vou conseguir chegar mais cedo do plantão, para a gente ver essa segunda parte. O número de animais que eles sacrificaram na oração para consagrar esse templo. Milhares de animais. Mas não sacrificaram a vida deles. Não sacrificaram a vida deles diante de Deus. É isso que adianta hoje, esse mundo todo aí, gente. Eu tenho trabalhado, estudado, orado o tempo todo. Fazer até uma observação aqui. Às vezes tem pessoas sem educação, irmão, que te ligam todo dia e querem ficar 1 hora conversando contigo. Eu trabalho, já acabou a pan-epidemia, quando eu estava à toa aqui na pan-epidemia, ainda trabalhando nas urgências, eu atendia. Mente vazia é sinagoga de Satanás. Vamos ocupar nossa mente com as coisas de Deus, gente. Não com as coisas profanas do mundo. Tem tempo para futebol, para novela, para não sei o quê, para adultério, para pecado, para um montão de coisa. Estava lá igual o povo de Israel. Oração bonita, o templo bonito, a festa bonita, aquele negócio, toda uma semana lá de festa. E cadê o povo que serviu a Deus? Os profetas que Deus levantou e denunciava tudo que Salomão fazia, o povo saiu imitando Salomão, não imitou Deus. E que está aí que a maçonaria cria e controla todas essas religiões, o tráfico de droga e as guerras no mundo todo. Quem que eles estão seguindo? Deus ou Salomão? Salomão e seus demônios, suas prostitutas. É isso que o mundo está seguindo.
O que valeu uma oração bonita dessa, um templo bonito daquele? Serviu para nada. E que a sua vida não seja assim. Um templo que não serviu para nada. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Pessoa que vem te procurar por interesse financeiro, interesse sentimental, isso não é de Deus. Confundir as coisas de Deus com dinheiro, com sentimento, com mentira. Isso não é de Deus, gente. Isso não é de Deus. São pessoas perversas que querem destruir a vida das pessoas, gente. Não aceitem isso. Eu não aceito isso. Para mim é bandido. O povo de Deus é santo, puro, separado. Sabe distinguir as coisas. Sabe o que é santo, o que é profano. Olha que oração bonita. Está aí. Que templo bonito, que festa bonita. E o povo? Serviu a Deus? Seguiram Salomão, que está seguindo até hoje. E está aí no grau 33 da maçonaria, o trono de Salomão. E cadê o trono de Deus? O trono de Deus está aqui, ó, dentro de cada um de nós. Aqui que está o trono de Deus. Salomão ainda orava. O Deus que está lá nos céus. Não, irmão, Deus está aqui na terra. É o Espírito Santo. Porque senão nós seríamos consumidos. Nós temos que ter vergonha na cara, nós temos que saber o que é caráter, dignidade. Isso vem do Espírito Santo de Deus, gente. Intriga, briga, fofoca, confusão, não tenho tempo para isso. Sempre trabalhei, estudei, graças a Deus, não tenho tempo para ficar à toa. Se está à toa, arranja alguma coisa para você fazer. Trabalhar, estudar. E foi assim que Salomão viveu lá, dentro dos templos, com essas prostitutas dele. Para cada prostituta, criava um templo, adorava um demônio. E o povo de Israel foi e continua no mesmo caminho até hoje. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Ele diz: hoje eu sou o sábio arquiteto. Ele era um arquiteto idiota, desses que estão aí, de Salomão. Ele frequentou essa sociedade. Foi criado aos pés lá do grão-mestre Gamaliel, aquele negócio, a cultura, ele tinha tudo isso. Hoje eu sou o sábio arquiteto. O fundamento que eu construo é Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sou maçom, irmão. Sou da igreja, Deus é amor, Deus é não sei o quê, sou da Assembleia do Diabo, ou da Assembleia de Deus, não sei o quê. Estou lá. Nosso trono lá está o rei Salomão. Estou lá, meu pastor é maçom. O outro é grau 24, outro é grau 33, envolvido com todo pecado, corrupção, lavagem de dinheiro, com tráfico de droga. E estão pensando que são crentes. Estão pensando que estão servindo a Deus, gente. Então tem que rasgar esse livro. Porque aqui, tudo que eu falo está aqui, 100% está aqui. Como é que pode? Um cara que fez tudo do melhor e não sei o quê, que não serviu para nada. Que está aí. Olha lá, construíram a cidade de Brasília, construíram Washington, tudo naquelas figuras do Bafomete, do Esquadro, Compasso. Brasília é um grande cemitério, cheio de túmulos, de pirâmides. Para adorar quem? Nós temos que orar e agir. Não é só orar, não, falar com Deus. Deus, nós não aceitamos esse templo lá desses demônios, dessas idolatrias todas aqui no Brasil. Esse templo de Salomão aí, gente, que não tem nada a ver
com o povo de Deus, nós não aceitamos esse templo. O templo é Jesus. Essa maldição que está aqui no Brasil, gente. O único local do mundo que construíram esse cavalo de Troia. Aqui no Brasil. Eu nunca fui. Deus proíbe. Onde tiver essa Arca da Aliança, Ele proíbe você visitar. Quem visitou isso está em pecado diante de Deus. Eu nunca fui, nem irei, nunca recomendei ninguém para ir lá. Esse prostíbulo de Salomão. E aí constrói isso tudo. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E veio para pregar um novo céu, a nova terra, o Evangelho. Para aquelas pessoas que o amam de verdade. Crentes de verdade. Esses religiosos aí, irmão, que eles estão lá, com a mãozinha aqui que nós mostramos aqui, Samuel, lá do filho do Mané Ferreira, com a mão assim oculta. Nós vamos fazer oração, vamos invocar o grande arquiteto do universo, Lúcifer, para abençoar essa nação. E cadê o povo de Deus? Irmão, que eu vejo quem entra e refuta tudo isso, só eu. Só eu que refuto tudo isso. Ninguém falou. O cara fazendo campanha de oração no ano passado, com a mão simbolizando os maiores assassinos do mundo, como foi Salomão. Também foi um dos guerrilheiros, derramadores de sangue, Salomão. Construiu várias fortalezas, escravizavam as pessoas e depois pedia para Deus não escravizar o povo de Israel. E o que deu na oração de Salomão? Acabou em nada, perdeu. Morreu o rei Davi. Deus prometeu ao rei Davi que enquanto ele estivesse vivo, diante de ti, rei Davi, diz a palavra, será eterno. Não faltará rei para subir no seu trono. E Deus assim o fez. Então nós não queremos, irmão. Nós não aceitamos essa coisa de servir ao Senhor, ou serve ao Senhor com dignidade, com caráter. Eu soube de fofoca aí, irmão, que isso me irritou muito. Mulherzinhas dizendo que estavam namorando comigo, fazendo fofoca. Prostitutas de Salomão, eu não aceito isso. Vamos se converter, tomar vergonha na cara, gente. Brigando aí, eu soube disso, vergonha. Brigando porque queriam namorar comigo. Eu não botei o meu nome à venda. Eu estou aqui há 40 anos, abandonei todas as coisas para servir o Senhor, para fazer a obra de Deus. Mas prostituta de Salomão que está aqui no nosso meio, tem que se converter, tomar vergonha na cara. Fico te ligando dia e noite. Não é para conhecer o Evangelho. É para dar um golpe do baú, ou sei lá, outra coisa. Gente, tem que tomar vergonha na cara. Aqui é um local para se servir ao Senhor. Quem quiser vai procurar programa na TV para namorar as pessoas e mentir que estão namorando comigo, gente. Se eu me aborrecer, eu vou dizer o nome dessas prostitutas que estão brigando aqui. Mulheres que não têm o que fazer, gente. Nosso objetivo é ganhar almas para Jesus, pregar o Evangelho. Tá 5 mulheres querendo me procurar. Eu acabei de citar uma aí, uma médica aí, que há alguns anos procurando atrás de mim. Tudo rica. Anda de Mercedes, mora nos melhores... tudo isso. Eu não quero. E muito menos um chulé que não tem onde cair morto. Meu objetivo aqui não é que nem Salomão. Meu objetivo é o Senhor, é pregar o Evangelho. Não vim aqui não fazer programa para arrumar casamento, não. Nem namorada. Nós somos a noiva de Cristo. Ele é o Senhor Salvador. Quem estiver no lugar errado, por favor, procure outro lugar. Aqui é para servir o Senhor, é pregar o Evangelho.
Não gosto desse negócio de intriga, briga e fofoca. Eu nunca declarei para ninguém, para nenhuma dessas mulheres que estão aí. Nunca me declarei a nenhuma delas. Nunca dei um beijo na boca delas, nem no rosto. São mentirosas, gente. Coloque isso por terra. Isso é do diabo. Tomar vergonha? Como é que pode servir a Deus com segundas intenções? É 100% que Deus quer da nossa alma, da nossa mente e do nosso coração. Parar com essa palhaçada. Que coisa feia, aparecendo as prostitutas de Salomão. Adianta aquela oração toda bonita que Salomão fez? Aqui não vai acontecer isso, não. Aqui é a palavra de Deus, aqui é a casa de Deus, casa de oração. Minha casa será casa de oração. Enche de pecado, que nem Salomão, o povo todo, pedir para Deus lá do céu vir perdoar. Não, nós temos que fazer a nossa parte, gente. Troço terrível que anda acontecendo, eu não alivio. A palavra de Deus é assim que eu prego e falo e vivo. Eu dou umas espanadas de vez em quando para purificar. Eu quero aqui pessoas que fazem parte da noiva de Cristo, que têm intenção de buscar o Evangelho, servir ao Senhor, desfazer as obras do diabo, e está em oração pela Igreja de Cristo, pelo Brasil. Então, que Deus abençoe essa pátria. Nós estamos lutando, orando o tempo todo. Que as pessoas tomem vergonha na cara, aprendam a respeitar as pessoas. Eu sempre respeitei o sentimento das pessoas, mas audácia não. Sempre respeitei. Sempre fui muito querido pelas pessoas em todos os locais que eu trabalho, mas nunca usei disso como vantagem sobre a vida das pessoas. Então, conserte a tua vida com o Senhor. Ou então, por favor, saiam daqui. Saiam daqui. Aqui não é lugar para essas coisas, não. Estão no lugar errado. Quer servir ao Senhor? Não é servir ao doutor Pedrosa, não. Tem que servir a Deus. Aqui nós servimos a Deus. Jesus é a cabeça. Nós somos o corpo. Todos nós somos iguais de Deus. Ninguém aqui é melhor do que os outros. Eu nunca fiz nada para aparecer. Se eu quisesse, poderia aparecer muito mais. Eu ponho a cara aqui para apanhar por causa do Evangelho. Ser perseguido por causa do Evangelho. Ser perseguido porque ando destruindo as obras do diabo. Aquilo que Salomão construiu, a Igreja de Cristo anda destruindo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Não foi para compactar com eles. Se está à toa, não tem o que fazer, arranje o que fazer. Vai trabalhar. Quando a gente trabalha, a gente está servindo a Deus, servindo o próximo. Cabeça vazia, sinagoga de Satanás. Aqui é Evangelho. Nós não queremos seguidores de Salomão. Olha aí a teoria e a prática. Olha a teoria de Salomão a isso. Tudo foi teoria. Depois nós vamos ver amanhã, se eu tiver tempo, chegar cedo, ou sábado, ou domingo, ver com a consagração do tempo. O que valeu isso? Valeu para Satanás, os Illuminatis, copiarem as sociedades secretas, essa desgraça do mundo, fazendo todas as guerras, o controle do tráfico de droga, criando essas religiões para Satanás. Isso é esse povo. Aqui não. Nós sempre trabalhamos e vamos trabalhar assim, com todo respeito diante de Deus. E nós somos sinceros, sem cera, sem máscara. Que ninguém usa máscara, não. E as pessoas sabem de quem eu estou falando. As pessoas sabem. Não precisamos disso, não. Nós mostramos porque vamos mostrar a oração de Salomão. Tem pessoas que querem ser santo igual a Salomão. Construir templo, fazer oração, muito bonita, tudo isso. E na prática? Como é que é? Quando esse povo estava lá no templo, seguiram? Eu sei que no templo que Elias foi lutar lá, quando os adoradores, os profetas de Baal lá, só tinha Elias. Só um servo de Deus para lutar contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de poste-ídolos. Só tinha um homem de Deus, Elias.
Que vergonha. O que adiantou esse templo? Templo somos nós. E nós temos que viver para glorificar e honrar o nome de Deus. Não para querer perverter o nome de Deus ou usar a palavra de Deus com outros fins. Falar mentira para enganar as pessoas. Isso não procede de Deus. Eu quero estar aqui com a Igreja de Cristo. Somos pecadores, sim, mas salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A nossa preocupação aqui é com o Evangelho, é com a palavra, com a oração. Essa é a nossa preocupação, em desfazer as obras do diabo. E como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nosso exemplo não é Salomão nem as suas prostitutas. Que Deus possa abençoar este programa e mudar a mente das pessoas. Deus não quer 99% da sua alma, não quer 99% da sua mente, não quer 99% do coração. Deus quer 100% de você para servir, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Que Deus abençoe essa nação, esse país, que possamos ficar livre dessas obras malditas de Salomão. Quanta desgraça esse homem causou. Até hoje está o povo de Israel aí totalmente perdido. Não encontrou a verdade. Não ouviram os profetas de Deus, mataram os profetas. Ó Jerusalém, Jerusalém, que persegue e mata os profetas de Deus. Eu sempre quis te juntar como a galinha junta os pintinhos. Jesus falando lá no Monte das Oliveiras e olhando para o templo. Que Deus nos dê discernimento para saber que quem morreu na cruz por nós não foi Salomão, nem as suas prostitutas, nem as suas religiões, nem a sua lavagem com o seu rico dinheiro que vem do tráfico de droga e das armas e das guerras. Isso não tem nada a ver com a Igreja de Cristo, não tem nada a ver conosco. Como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje nós vimos aqui um péssimo exemplo a se seguir. Um homem que conheceu a palavra de Deus. É só ler 1 Reis 11, de 1 a 11. Você conhece quem foi esse bandido, esse Salomão. Conheceu Deus. E depois ainda disse tudo isso dessas mulheres dele. Quem for bom diante de Deus, escapará dela. Mas o pecador é preso por elas. Que Deus abençoe essa nação. Abençoe a igreja dele espalhada por toda a face da terra. A igreja pura, imaculada, sem mancha. Uma igreja que não tem que se envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quer ter poder? Evangelho é o poder de Deus. Quer ter poder? Fala com Deus em nome de Jesus Cristo. E vamos continuar fazendo esse trabalho. Poucos aí, um montão de gente na internet agora, falando de política, falando disso, daquilo outro. Eu quero ver o povo aqui conversando sobre palavra, sobre oração. Povo com compromisso com Deus, orando e desfazendo as obras do diabo. Como é que Deus pode abençoar uma nação dessa? Cheia de idolatria, de seguidores de Salomão e suas prostitutas. Illuminati é 100% Salomão, gente. Maçonaria é 100% Salomão. Eu desvendei isso tudo, está aqui, ó, na palavra, está tudo escrito aqui. Está tudo aqui. Não é na Disney, não é Hollywood que mostra isso, não. Está tudo aqui, ó. Tudo aqui. São já meia-noite, já encerrou o nosso tempo. Eu quero agradecer a participação dos irmãos. Passa esse vídeo para diante.
Tem solução o Brasil, sim, mas tem que começar dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós tem que começar essa solução. Com homens e mulheres de bem. Que o Espírito Santo esteja aqui dentro de nós. E quero agradecer aos irmãos e pedir desculpa, irmão. Eu não tenho tempo para responder milhares de e-mails. Quando no coronavírus estava aí, eu fiquei um período sempre trabalhando. Não parei de trabalhar na época do coronavírus, não. Urgência, hospital público, direto, trabalhando. Então, tinha um pouco mais de tempo, eu respondia. Mas eu não tenho tempo para ficar aqui parando, eu tenho que fazer tudo da minha vida, eu e Deus, é Deus no céu e eu na terra, para não ser conivente com as obras do diabo. Uma pessoa para vir me impedir de fazer a obra de Deus, como tentaram várias vezes, não. E Deus já me mostrou o livramento dessas pessoas. Com Deus não se brinca, dizia minha mãe. Obra de Deus é para pessoa séria, é para sincero, sem cera, sem máscara. Mascarado aqui não. Tem que ser autêntico, verdadeiro. O seu Salomão desse da vida. O homem conheceu tudo de Deus. Deus ouviu as orações dele. Deu tudo para o povo. E daí? Agora, se quiser pisar na Nova Jerusalém, vão ter que passar pela grande tribulação e botar seu pescocinho lá na guilhotina. Apocalipse 7. Os 144 mil judeus que vieram da grande tribulação. Esse é o saldo do Salomão. Que Deus abençoe a vida, tua vida, da igreja dele, guarda e protege e nos dê coragem para continuar lutando e desfazendo as obras do diabo. Deus não trabalha com muitas pessoas. Deus trabalha com poucas pessoas, mas que estão fiéis a ele. Deus não trabalha com covarde. Eu, quando leio isso na Bíblia, para mim, é a coisa mais linda que tem. E eu nunca chamei ninguém aqui para vir. Nunca paguei ninguém para vir. Vem quem quer fazer a obra de Deus. Eu não tenho nome de ninguém, não tenho lista de ninguém, eu não tenho onde que as pessoas moram. Eu sei que a igreja de Cristo está localizada em toda a face da terra. Que Deus possa abençoar as pessoas. E para entrar aqui no canal, botar a cara aqui, tem que ser homem de bem, tem que ser mulher de bem, para botar a cara aqui. Entendeu? Não é qualquer um, não. Se fosse qualquer um, eu já fazia vários outros programas como os outros fazem aqui. Nosso trabalho é 100% na palavra de Deus. E não abro mão da palavra de Deus para ninguém. Nunca abri, nem para os meus filhos, nem para os meus pais, nem para os meus parentes, meu amigo, vizinho, outro, não. A palavra de Deus é uma só. Yahvé, o grande eu sou. E nós vamos continuar assim, enquanto Deus nos der vida, saúde e felicidade. Porque não tem outra coisa melhor para nós investirmos o nosso tempo. É na palavra de Deus. E assim será eternamente. Um grande abraço em todos e nos despedimos aqui com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até daqui a pouco.